Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma declaração muito curiosa do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes diz que os bancos brasileiros entenderam até agora que as sanções dos Estados Unidos não alcançam o Brasil. Tá tudo tranquilo, tá tudo light, não tem problema nenhum. Pode mandar Magnitsky que não pega nada por aqui. Que tá lá, os bancos entenderam que não tem problema não e tá tudo tranquilo. Eu acho que alguém precisa avisar lá o Scott Bessent e coisa e tal, porque, né, de novo, o Scott Bessent, quando começar a agir nesse sentido, aí vai ser bem dolorido para os bancos, hein? Eu espero que os bancos estejam preparados, porque vai ser um pega para capar. Lembra, o Gilmar Mendes está criticando essas sanções contra ministros, que ele diz que representa feudalismo tecnológico. Olha só como é que o discurso é parecido com o do Maduro lá na Venezuela. Não, porque eu posso mandar em vocês, mas se os americanos mandarem em mim, aí é feudalismo tecnológico. Que porra é essa, Gilmar? Feudalismo tecnológico, caralho, você que é um ditador que está se apossando do poder, você e seus coleguinhas, Alexandre de Moraes, Lula, Barroso, que estão se apossando do poder no Brasil sem terem sido eleitos, é que estão errados nessa história, né? Vamos entender essa coisa aqui. Essa notícia foi sugerida por Correia Dentada Banhada a Óleo Fuja, fui arrebatado e me mandaram de volta, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa declaração do Gilmar Mendes aqui é uma declaração que denota um certo desespero da parte dele. Como eu falo para vocês, é importante notar que esse pessoal, eles não só estão numa briga para não serem sancionados pela Lei Magnitsky, mas também para convencer os outros que eles continuam com o poder. Porque no momento que eles começam a ser jogados para um lado e para o outro pela Lei Magnitsky, né, quando, por exemplo, o Alexandre de Moraes com o site dele, que virou um site vagalume, que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, ou seja, o cara não tem mais poder de nada, não adianta, né? Então eles querem convencer as pessoas que não, que tá tudo bem, que Magnitsky não tá doendo nem nada. A maior prova que a Magnitsky tá doendo é exatamente esse negócio. E a prova de que o Gilmar Mendes está cagando de medo, morrendo de medo de ser o próximo, né? Até porque o Gilmar Mendes, vocês sabem, tem coisas na Europa, tem imóveis, né, em Portugal e coisa e tal. E ao contrário dos bancos aqui no Brasil, os bancos lá na Europa, meu amigo, não vão piscar os olhos antes de cancelar a conta de todo mundo, porque banco nenhum quer confusão com a OFAC, banco nenhum quer confusão com os Estados Unidos. Então lá em Portugal, os bancos, na hora, corta a conta de todo mundo, não quero nem saber. Aqui no Brasil é que os bancos brasileiros estão com o seguinte dilema: se cortarem a conta do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, o que vai acontecer? Eles vão dar uma ordem dizendo que não, que é proibido fechar a conta de gente do Supremo, porque vocês sabem que não existe mais lei no Brasil, né? Ah, mas não tem nenhuma lei que diga isso. As leis brasileiras, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, dão aos bancos o direito de recusar contas. É lógico, você pode ter, só precisa ter conta com quem você quer. O banco não é obrigado a dar conta para qualquer um, né? Então eles podem, da mesma forma, encerrar a conta dos ministros, por qualquer motivo que seja, né? Mas o fato de não haver nenhuma lei nesse sentido não quer dizer que o Alexandre de Moraes não vai tirar do cu uma interpretação qualquer da lei para dizer que ele tem que ter direito à conta do banco. Eles estão fazendo isso 3 vezes por dia. De manhã cedo, o Alexandre de Moraes vai lá e corrompe a Constituição de manhã cedinho, depois na hora do almoço dá mais uma corrompida na Constituição, de noite inventa uma outra hermenêutica completamente tirada do cu. Então, ou seja, isso é normal para eles. E isso vai botar os bancos brasileiros num dilema terrível, né? Aí, olha só o que diz o Gilmar Mendes aqui, ó. Durante o segundo fórum Futuro Tributação em Lisboa, o ministro Gilmar Mendes do STF diz que até agora os bancos interpretaram as sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras não são extensíveis ou aplicáveis ao país. Esse é o entendimento, afirmou o magistrado em entrevista coletiva. Tivemos também uma manifestação do Supremo na lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração de Mariana, aquela idiotice que a gente falou, que aliás, a decisão do Flávio Dino foi exatamente no mesmo sentido da lei anti-Magnitsky lá da Europa, né, que é dizer que a lei não tem validade, que as empresas não precisam obedecer e coisa e tal. Só que na Europa não adiantou nada, porque as empresas preferem obedecer os Estados Unidos para não perder o mercado americano do que obedecer a justiça europeia. A ponto de bancos na Suíça preferirem pagar multa para o governo da Suíça do que desobedecer ao FAC, porque é muito mais doloroso em termos de problemas para o banco, né? Então, aqui, em suma, essas questões certamente podem ser discutidas no futuro. Não, vamos discutir no futuro e não sei o que lá, mas não tem problema, tá tudo tranquilo e coisa e tal. No começo dessa semana, o Gilmar Mendes defendeu a criação de uma lei anti-embargo, a lei anti-Magnitsky. A gente já falou sobre isso. Ele quer copiar a lei europeia, que não funcionou na Europa, ele quer copiar também aqui no Brasil, né? Mas o fato de ele estar nessa história, isso aqui mostra que ele está apavorado, ele sabe que ele é um dalista, né? E ele sabe também que lá em Portugal, a situação é mais complicada, bicho. Os bancos portugueses não vão querer comprar briga por causa dele. Por que vão querer comprar? Para um cliente? Por mais que seja um cliente muito rico, meu amigo. Não, na boa, qualquer banco brasileiro tiver que sancionar o Joesley Batista. Pô, mas o Joesley Batista tem dinheiro pra caramba. Meu amigo, um cliente não faz o banco, cara. Não adianta, não tem isso. Melhor perder esse cliente do que perder o contato com os Estados Unidos, né? Aqui, ó, Gilmar Mendes criticou sanções contra ministros do STF que representam feudalismo tecnológico. Olha só, tecnofeudalismo. Parece que já criaram essa expressão. Então falando, não, que é um tecnofeudalismo e não sei o que lá, sendo que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Feudalismo, para quem não sabe, era um regime de escravidão que existiu em determinada parte da Idade Média, em que as pessoas moravam dentro de um feudo, eram servos, né? Elas trabalhavam, até ganhavam algum dinheiro do patrão lá, ganhavam alimentação do patrão e coisa e tal, mas não podiam sair do feudo.
Então não deixava de ser uma certa prisão, né? Elas estavam livres para andar ali dentro do feudo, mas não podiam abandonar o feudo, né? E isso evidentemente é um absurdo, não se admitiria uma coisa desse hoje em dia. Não eram escravos no sentido mais tradicional da palavra, como propriedade e coisa e tal, mas se você é proibido de sair de uma região, isso né, é a escravidão do mesmo jeito, né? Enfim, não interessa se você está recebendo um salário, isso é um detalhe. A questão toda, a escravidão se define quando a pessoa não pode sair do trabalho dela. Se ela puder sair do trabalho dela, quero sair, quero ir embora. Se ela puder fazer isso, não é escravidão, não é análogo à escravidão, não é feudalismo também. E a mesma coisa acontece com as redes sociais. Ô, Gilmar Mendes, você está chateado com as redes sociais, você não quer a cultura americana, você pode viver sem ela, pô, não tem problema nenhum. É o que eu falo. Abre uma conta numa cooperativa aqui no Brasil. Tem um monte de pequenas cooperativas aqui que não tem contato com os Estados Unidos. Ninguém é obrigado. E se não há obrigação, não é feudalismo. Isso é uma idiotice. O que acontece nesse caso apenas é que existe uma infraestrutura tecnológica mundial que seguia, entre outras coisas, pelo efeito network. O efeito network é muito forte. Já expliquei para vocês. Por que todo mundo quer estar no YouTube? Porque tem muita gente vendo vídeo no YouTube. Por que as pessoas têm interesse de produzir vídeo para o YouTube? Porque tem muita gente para ver. Por que as pessoas veem vídeos no YouTube? Porque tem muito vídeo para ver. Então, dos dois lados, um retroalimenta o outro. Ou seja, você tem muita gente para assistir os vídeos e também você tem muitos criadores querendo produzir para aquele canal, para aquela plataforma. Isso é o efeito network. É o mesmo motivo que eu falo para vocês porque nenhuma criptomoeda vai nunca ultrapassar o Bitcoin. Porque é o número de pessoas. Você prefere transacionar na moeda que tem a melhor aceitação. O mesmo motivo, a questão do dólar, né? Vocês sabem, o dólar não é a única moeda mundial. Já houve uma época em que o florim da Holanda era a moeda mundial, por conta da Companhia das Índias Ocidentais lá da Holanda, né? E depois isso migrou para a Inglaterra, devido aos descobrimentos, ao Império Inglês, que foi muito grande, coisa e tal, e depois migrou para o dólar americano na época da Segunda Guerra Mundial, justamente porque a Inglaterra foi destruída pela guerra, né? Então, mas esse é o ponto, né? Assim, você fazer essa troca, você faz para uma moeda que é mais livre e mais estável, nunca em outro sentido. Então, o próximo passo é o Bitcoin, que é mais livre e mais estável que o dólar, né? Não tem esse negócio, vai tender sempre para fora, sempre para mais liberdade. E o efeito network, é muito importante isso. E aí ele fica reclamando que isso é questão tecnológica. Não é questão tecnológica, é questão do efeito network, muito mais do que qualquer coisa. Por que todo mundo usa a tecnologia americana? Porque é a tecnologia mais evoluída, porque tem um monte de gente desenvolvendo coisas com os chips americanos, com a infraestrutura americana. E por que tem mais gente desenvolvendo isso? Porque tem mais gente usando. Repara como é que as coisas retroalimentam. Você tem muita gente adotando essa tecnologia. Porque justamente você tem esse fator lá. É impossível alguém fazer alguma coisa inovadora fora dos Estados Unidos? Não, não é. Você tem vários casos de coisas inovadoras. A China fez o TikTok. O TikTok é uma rede social inovadora e conquistou muitos americanos e coisa e tal. Mas é raro, tá? E o que ele está querendo, o que ele está reclamando aqui é justamente que ele acha que ele teria direito de mandar no brasileiro e não nos Estados Unidos. O que o problema é que nem ele nem os Estados Unidos têm esse direito. Nós não somos subordinados a ninguém, no final das contas. O brasileiro tem a sua própria independência, tem o seu próprio caminho. A questão é que a gente não vai obedecer autoritários como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes e como o Lula, porque estão fazendo uma merda do caramba. Ganharam a eleição em 2022 na base da dedão na balança lá que fizeram para ganhar a eleição de 2022. Descondenar o condenado para proteger eles próprios da corrupção que estava chegando neles. A Lava Jato estava chegando no STF. Resolveram desencavar o condenado lá das trevas, das masmorras lá do inferno, onde ele estava, para voltar à normalidade no Brasil. Não, nós brasileiros não somos obrigados a aceitar isso. Eles é que estão errados, né? Que bom que os Estados Unidos estão fazendo a coisa certa. Né? E, de novo, os Estados Unidos têm muita força. O Gilmar Mendes está falando esse negócio aqui, que os bancos brasileiros não estão fazendo nada. O Gilmar Mendes, espera até o Scott Bessent saber disso, porque a gente sabe o que vai acontecer. Em algum momento, algum banco brasileiro vai receber uma multinha bacana da Magnitsky lá nos Estados Unidos. Vai ser doloroso, vai ser difícil para o banco. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? A lei anti-Magnitsky que eles estavam querendo fazer é uma piada, eu já falei sobre isso, não tem lógica nenhuma, porque do mesmo jeito não muda o fato da economia ser algo que eles não controlam. O grande problema desse pessoal é esse, é o pessoal positivista, que acha que fez a lei e resolveu o problema. Agora estão querendo fazer uma lei para proibir a falsificação de bebida alcoólica, vocês acreditam? Porque teve esses casos de metanol lá em São Paulo. Não, porque vamos fazer uma lei para resolver. Meu amigo, já tem lei no Código Penal, já é crime a falsificação de bebida. E, além de envenenamento, tá? Porque também você botar metanol é envenenamento, né? Você tem os dois crimes, falsificação de bebida e envenenamento. E ambos são crimes com penas altíssimas, já tem no Código Penal. O problema é o que eu falo para vocês, esse negócio de escrever um negócio no papelzinho não resolve nada não. O que resolve, você ter polícia mais eficiente resolve, você ter mecanismos que incentivem as pessoas a fazer a coisa correta resolve. Então, por exemplo, diminuir o imposto resolve. Aqui no caso do Brasil, por que o pessoal não gosta da Magnitsky? Beleza, eu concordo, Magnitsky é ruim. O que seria a solução desse pessoal? Reconhecer que está errado. Eles erraram, todo mundo sabe que eles estão errados. Está mais do que evidente que eles condenaram o Bolsonaro exclusivamente por motivos políticos, num julgamento de exceção, num prazo curtíssimo, correndo para garantir que conseguissem condenar ele antes das eleições de 2026, porque não gostam do Bolsonaro de jeito nenhum. E isso é um julgamento político, isso não tem lógica, isso não tem juridicidade nisso daí. Se eu reconhecer que estão errados e pronto, resolve-se o problema. Eles estão errados mesmo. Eles abriram caminho para isso. Caso
fosse uma coisa realmente arbitrária americana, haveria, sem dúvida alguma, um clamor muito maior lá fora por conta disso. Por que a Europa não tá nem aí? Por que ninguém tá nem aí pra esse negócio aqui no Brasil? Pelo motivo simples, que o pessoal olha para as coisas que o Alexandre de Moraes tá fazendo e fala, porra, o Trump não tá tão errado assim não, né? O Trump meio que tem alguma razão nessa história. Tirando o pessoal ultra-esquerdista da Europa, o pessoal ultra-esquerdista dos Estados Unidos, não tem ninguém reclamando da Magnitsky com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes realmente tá fazendo coisas erradas. Realmente tá errado. Pode preparar que a sua tá vindo aí, Gilmarzão.